Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal, eu costumo mostrar como que eu preparo cada uma das minhas aulas, desde o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, até a 3ª série do ensino médio. Eu faço isso para compartilhar minhas práticas e talvez poder ajudar você que também é professor de língua inglesa. Nesse vídeo em específico, nós vamos falar da 3ª aula para o primeiro bimestre para as turmas do 6º ano. Lembrando que eu sempre mostro aqui na tela o slide do material digital, que a gente faz download lá no repositório do Centro de Mídias, mas também um handout que eu faço, eu imprimo e entrego para os alunos. Isso funciona como material impresso deles, já que o componente curricular Língua Inglesa não tem livro físico na rede estadual do Estado de São Paulo. Esse handout fica disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link, então clica aí, ó, gostou? Clica, baixa e usa à vontade. Então vamos começar, nós vamos falar, como eu disse, da 3ª aula para o 6º ano, e o título da aula é English in the Classroom Part 2, Inglês na Sala de Aula, parte 2. Na aula passada eles começaram a aprender algumas frases úteis para a sala de aula, e eles vão continuar aprendendo aqui nessa aula. Vamos ver os conteúdos? Nós temos comandos e instruções do universo da sala de aula. Por exemplo, open your book, read, write, listen, palavras cognatas e imperativo e enunciados de atividades, comandos e instruções. De objetivos, nós temos atender a instruções e comandos orais do universo da sala de aula, compreender comandos e enunciados simples de tarefas escolares. A primeira atividade que nós temos é um listening. Aqui a proposta seria listen to the audio and write in your notebook the expressions you hear. Pratica o listening dos alunos, mas eu quis puxar um pouquinho e deixar um pouquinho mais divertido. Eu sempre gosto de colocar um jogo, alguma coisa no começo da aula, então eu trouxe aqui no handout, para substituir essa atividade, eu trouxe um tic-tac-toe, que é o jogo da velha. Como que eles vão jogar isso aqui? Vou colocar os alunos em duplas e a regra é basicamente a mesma, né? É jogo da velha, não tem surpresa nenhuma, porém, para ele poder marcar, se ele na casinha, ou o X ou a bolinha, ele precisa falar alguma coisa que ele aprendeu na aula passada. Então, eu estou jogando com você, eu quero marcar aqui nesse meio, vamos supor, aí eu tenho que falar alguma coisa que eu aprendi na aula passada. May I go to the restroom, please? Se eu falei certo, eu vou lá, marco aqui minha bolinha. Agora é a vez do meu amigo, ele vai ter que marcar, ele tem que falar alguma coisa também. Então, por exemplo, sorry, que eles viram na aula passada. Aí ele vem aqui e marca. Então, deixar muito claro para os alunos que eles só podem marcar se eles falarem alguma coisa em inglês. E fala, ó, não deixa seu amiguinho marcar se ele não falou nada em inglês. E nisso eles podem consultar ali o material deles, os handouts das aulas anteriores, para ver se o amigo está falando certo, se o que o amigo falou está correto, e se ele pode então marcar ali o X ou a bolinha na casinha. Coloquei aqui 2 tic-tac-toes, porque quando eles terminarem eu posso deixar eles jogarem mais uma vez para praticar mais, e eles gostam de jogar, eles vão querer pedir para continuar jogando, e aí eu deixo ali uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, eles jogando esses 2 tic-tac-toes. Terminamos, aí a gente pode perguntar quem foi o vencedor de cada dupla, quais foram as 3 expressões que ele usou ali para ele vencer o jogo e quais expressões eles lembram da aula anterior. Aí a gente já dá um link, fala que a gente vai continuar estudando as expressões de sala de aula e nós já podemos ir para o próximo slide. Esse próximo slide é uma apresentação de vocabulário de verbos de comando em sala de aula. Então, aquele mesmo procedimento que eu sempre uso para apresentar vocabulário novo, eu vou ler a primeira palavra, ok, so let's repeat. Listen. E todo mundo repete junto. Mais uma vez, listen. O que significa listen? Olhando aí na foto, o que é listen? Isso, ouvir, ou então escutar. Então, vocês podem ir aí no handout de vocês, ó, e anotar aqui, se vocês quiserem, puxa, circula, puxa uma flechinha e anota que significa ouça ou escute. Vamos para o próximo então? O próximo que nós temos aqui agora é repeat. So let's repeat. Repeat. E aí a gente faz esse trabalho com eles. Repete umas 2, 3 vezes cada palavra, todo mundo repetindo junto depois do professor, para ensinar como se pronuncia essa palavra. E se houver necessidade, a gente pede para eles fazerem anotações ali no handout, seja de significado ou algumas anotações de pronúncia.
Eu prefiro fazer essa repetição na minha voz, porque eu posso repetir uma palavra, eu peço para todo mundo repetir junto, repito de novo a palavra, porque se a gente toca aqui no play, ele vai diretão todas as palavras. Mas claro que depois que a gente fez esse trabalho, se quiser, a gente pode vir aqui e tocar para os alunos ouvirem o áudio do material digital. Depois nós temos mais um slide que apresenta aqui alguns comandos de sala de aula e a gente segue basicamente os mesmos procedimentos do slide anterior. Então, teacher lê, open your notebooks, repeat after me, open your notebooks, pede para todo mundo repetir 2, 3 vezes. O que significa isso, open your notebooks? Então anotem aí no handout de vocês, isso aqui está lá no handout. E aí eles podem anotar que open your notebook significa abram seus cadernos. E a gente faz o mesmo trabalho com raise your hand, close your notebook, come here please. Sempre fazendo o professor lendo a frase em voz alta, pede para eles repetirem depois do professor, aí o professor lê de novo, pede para repetir de novo, faz a repetição umas 2, 3 vezes, pergunta o que significa e pede para eles fazerem anotações ali no handout quanto ao significado ou a pronúncia. Damos continuidade agora e vem um foco no conteúdo, que vai explicar um pouquinho de imperative verbs. E aí, como que a gente trabalha isso aqui? A gente pede para os alunos lerem em voz alta, então pede para um aluno começar a ler, aí num determinado momento você pede para outro aluno continuar a leitura, depois que fizemos a leitura, a gente pede para eles falarem o que eles entenderam, o professor dá algumas explicações extras, se necessário, e aí nós temos aqui de novo as frases que eles acabaram de vir, e a gente chama a atenção que os verbos estão começando as frases, então são os imperativos para comandos ou ordens. Tem o áudio aqui, se o professor quiser tocar, eu novamente repito, reforço, eu gosto de fazer eu mesmo a repetição, porque eu posso parar, voltar, repetir de novo aquela palavra para ajudar os alunos. Em seguida, nós temos outro slide de foco no conteúdo e aqui vai explicar o que são palavras cognatas. Vamos fazer o mesmo procedimento. A gente pede para os alunos lerem isso aqui em voz alta, eles vão olhando lá no slide, o professor vai dando explicações extras e depois fazer repetição dessas palavras aqui com eles. So let's repeat. Repeat, todo mundo. Falem depois de mim. Repeat, e eles falam. De novo, repeat, e eles repetem. O que parece o repeat? Parece a palavra repetir, não é? Então isso é um cognato, é uma palavra que em inglês parece muito com a palavra em português. E aí a gente faz essa explicação e faz a repetição de todos esses cognatos. A próxima tela traz pra gente um quiz, aí a gente pede para um aluno ler aqui o enunciado, né? Qual das palavras abaixo se parece com a palavra da língua portuguesa? Então vamos lá, vamos repetir. Read, eles repetem. Tem alguma palavra que é parecida? Read. Não? Então vamos ver a próxima? Vamos lá, listen. Tem alguma palavra que é parecida? Aqui acontece deles falarem que lição, a palavra lição é parecido. Mas aí a gente fala que o cognato, na verdade, é a palavra que a escrita é parecida. Essa aqui não parece a escrita de lição, só começa com LI. O som, listen, até pode lembrar um pouquinho lição. Mas então essa aqui não é uma cognata. E aí a gente faz isso com repeat, que aí eles vão falar que parece a palavra repetir, e a gente faz com write, pergunta se tem alguma palavra em português que parece write. Não? Então daqui, qual que é a única que parece, o jeito que escreve em inglês parece com o jeito que escreve em português? É repeat, então essa é a resposta correta. Por último, o slide traz uma sessão na prática com um jogo Let's Play Simon Says. Simon Says, ele até tem um jogo parecido em português, tem um nome equivalente, só que agora eu esqueci. É um jogo que uma pessoa vai ser o líder, eu acho que é segue o líder, se eu não me engano, algo assim. Uma pessoa vai ser o líder e ele vai falar alguma coisa e todo mundo tem que fazer. Então vamos supor que Simon Says stand up. Aí todo mundo tem que stand up, levantar. Simon Says open the door. Aí todo mundo tem que open the door, ok? Mas eu mudei isso aqui para ficar uma coisa um pouco mais concentrada para eles praticarem um pouco mais. Porque aqui é o Simon que vai estar falando e o resto da sala está ouvindo, né? Da maneira que eu coloquei, eles vão praticar um pouco mais. Então vamos dar uma olhada lá no handout do aluno. No handout do aluno eu coloquei apenas play the game e a imagem de um dominó, porque eu fiz um dominó para a gente jogar com eles. Como vai funcionar esse dominó? Eu vou dividir os alunos em pares, ou trios,
ou de repente até grupos de 4, porque cada joguinho de dominó tem 12 peças. Eu vou dividi-los então, vamos supor, em grupo de 4, para o professor não precisar imprimir muitos grupos de dominó, eu entrego um joguinho de dominó para cada grupinho ali de 4 alunos. Ele vai ter uma carta, eles decidem ali quem começa e ele coloca a peça de dominó na mesa. E aí, de um lado tem a imagem, do outro lado tem o escrito. Então, por exemplo, aqui, deste lado tem a imagem de uma pessoa preenchendo um espaço, ou seja, complete. Do outro lado tem o verbo listen, ou seja, ele tem que ter a imagem do listen para juntar ali. Então, se o primeiro aluno colocou a peça, o segundo aluno tem a opção. O que ele vai fazer? Ou ele acha o verbo que encaixa aqui com a imagem, ou ele acha a imagem que encaixa aqui com o verbo. E quando ele for fazer isso, ele precisa verbalizar, ok? Então, ou ele coloca aqui e fala listen, ou ele coloca aqui e fala complete. Agora, o próximo aluno tem outras opções. Ou ele vai ter que achar a imagem do repeat, ou ele vai precisar achar escrito copy. A gente faz essa explicação para eles, a gente pode mostrar as cartas na tela, porque tem um arquivo do dominó que ele está disponível aqui embaixo, a gente pode mostrar as cartas só para eles identificarem qual verbo está juntando com qual palavra, a gente faz novamente a repetition dessas palavras, e aí a gente deixa eles jogando ali durante uns 5 minutinhos. Quando a gente terminar, a gente pode fazer uma checagem chamando uns alunos aí de surpresa, a gente pede para eles pegarem ali sem olhar uma carta e aí ele precisa falar qual que é o verbo de acordo com a foto que está ali na carta da mão dele. Esse aqui então é o arquivo do dominó, que eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês podem baixar para vocês imprimirem e seus alunos jogarem e praticarem inglês. Já aproveita e comenta aqui embaixo se você já usou alguma vez um dominó assim para os alunos praticarem inglês nas suas aulas. Por último, nós temos o slide de encerramento aqui, que o professor pode fazer a leitura com os alunos, mas eu gosto de fazer a seção que eu coloco no Handouts, que é o What I Learned Today. E aí a gente vai explorar um pouquinho como foi a aula e o que eles aprenderam. Lembrando que nessa seção o professor faz a leitura do que está aqui escrito e quando chega os gaps, as lacunas, os alunos precisam completar. Então vamos lá, gente. Na aula de hoje apresentamos instruções que são usadas essas instruções que nós aprendemos hoje, Open your notebook, close your notebook, raise your arm, são usadas onde? Na escola, teacher, ok, mais especificamente, na sala de aula, isso, muito bom, então vamos escrever aqui, na sala de aula, e eles escrevem. Essas instruções estão no imperativo, lembra que a gente leu sobre o imperativo? Ou seja, começam com quando eu falo, open your notebook, o que é open? Abra, teacher. Abrir. Abrir é o quê? É um verbo. Então, lembra que no imperativo começa com um verbo. Vamos escrever verbo aqui? Então, o professor lê, faz a pergunta para os alunos. Quando eles responderem o que tem que ser posto ali na lacuna, aí a gente pede para eles virem aqui escrever. Também vimos algumas palavras que em inglês se parecem com sua tradução em português. Elas são chamadas de... Como que a gente chama, então? Por exemplo, repeat, que parece repete. Como a gente chama essa palavra? Cognata, teacher. Isso, muito bom. Então escrevam aqui, cognatas. Alguns exemplos são... Quem pode falar para mim exemplo de palavras em inglês que se parecem com português? Pode ser as que a gente viu na aula de hoje ou pode ser outras que vocês se lembrem. E a gente chama uns 5 alunos aí para falar, ou os voluntários ou na técnica de surpresa, e a gente fala, ok, de todas essas que a gente falou, escolham 3 e escrevam aqui. Fizemos isso, agora é hora de abrir lá na tela da sala o gerenciador de tarefas lá do Centro de Mídias. A gente abre a tarefa referente a essa aula, a gente lê o enunciado com os alunos, explica o que o enunciado está pedindo ou puxa deles, o que eles entenderam que o enunciado está pedindo, a gente explica o que é para fazer naquele exercício da tarefa e a gente fala o que aquele exercício tem a ver com a aula de hoje. A gente pode até direcionar, esse exercício é igual a esse aqui do handout de vocês. Esse exercício é baseado nesse foco no conteúdo do handout, para quando eles forem fazer a tarefa, eles estarem melhor preparados e saber onde buscar informações. Foi isso que eu preparei para essa terceira aula do 6º ano. Lembrando que tanto o Handout quanto o Dominó estão disponíveis aqui embaixo. Tem um link, clica para vocês baixarem e usarem, mas depois volta aqui para contar como que está sendo isso na sua sala de aula, ok?
Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!